Shalom, paz de Deus. E aí, tudo bem com vocês? Desejo a vocês um dia abençoado pelo nosso eterno Deus. E vamos para mais um vídeo, reflexão / devocional. A gente vai dar continuidade agora para o capítulo 16, né? Que eu tinha feito a parte 1, vamos para a parte 2 desse vídeo. Grava esse vídeo para quê? Para estar inspirando vocês a estar fazendo a leitura da palavra, né? E ter um momento de vocês com Deus, é um momento de devocional, né? Gente, para ficar uma coisa com mais excelência, com mais amor, com mais cuidado, o que eu falo para vocês? Faça uma oração antes, sempre vou dizer isso, faça uma oração antes, pede ao Senhor, peça a Deus que te dê, abra seu entendimento, que a palavra venha falar com você. Depois que acabar o vídeo, encerrar o vídeo, faça outra oração agradecendo, Senhor, esse momento de vocês estar com Ele, né? Vamos lá? Pega o seu café, o seu chá, né? E acompanha com a Bíblia de vocês aí, para quê? Para trazer mais propriedade, né? Mais verdade, né? Até mesmo porque se eu falhar aqui na leitura, vocês acompanhando aí não vai cortar o raciocínio de vocês, né? Vocês vão pegar, vão estar dando continuidade ao raciocínio, né? Gente, vamos lá. O que a gente estava anteriormente? A gente estava falando no título anterior. A gente estava falando sobre a confissão de Pedro, né? A confissão de Pedro, que Pedro fala, né, para o Senhor Jesus, porque assim, o Senhor Jesus lá em Cesareia, ele estava falando, ele pergunta para os discípulos, né, já vou dar uma introdução, tá? Ele pergunta para os discípulos dele o que as pessoas falavam sobre ele, estavam falando sobre ele, né, na população estava falando, e aí uns dos discípulos, né, vão lá e falam, né, uns falam que tu és João Batista reencarnado, outros falam que é Elias, Jeremias ou um dos profetas, né? Eles acreditavam muito em reencarnação. E aí o Senhor Jesus pergunta, mas o que eu sou para vocês? Quem eu sou para vocês? Aí Pedro vai e responde para o Senhor, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Cristo quer dizer enviado, né? O Messias é uma palavra grega, né? Cristo. E aí ele fala para Pedro, né? Bem-aventurado és, Pedro, pois quem te revelou isso não foi carne, foi meu Pai que está no céu. Então, assim, Pedro ele faz uma afirmação ao qual é uma proclamação de crer, né, de trazer uma verdade absoluta que Jesus é o Filho de Deus, né, é enviado por Deus, é o Messias, né, Yeshua HaMashiach, né, e aí eles pegam e aí o Senhor Jesus fala para ele que que ele é bem-aventurado, e sobre essa que Pedro, né, Pedro, és pedra, e sobre essa pedra será edificada a minha igreja. Mas o que o Senhor estava falando? A interpretação que eu achei mais assim, mais verdade, né? Que eu achei mais clara foi essa, de que na verdade o Senhor estava falando da afirmação que Pedro estava dando, né? Que essa afirmação ao qual nós cremos, que Jesus é o Senhor Jesus, é o nosso Salvador, e é sobre essa verdade, sobre nós cremos e reconhecemos que o Senhor Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Então, assim, é sobre essa pedra, sobre essa afirmação que o Senhor edificaria a igreja dele, né? E a igreja é o quê? A igreja não é o templo, a igreja somos nós, é o nosso coração, é aquilo que nós guardamos no nosso coração, na nossa mente, é a consciência de crer e afirmar, né, reconhecermos que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, né? E era sobre isso que o Senhor estava falando para Pedro, né? E aí ele pega e fala para os discípulos, né, que não falem para... ele fala aqui também, né, que dar-te-ei a chave dos céus,
Gente, se o Senhor estava falando que dar-te a chave dos céus é para a igreja, né? Dar-te a chave dos céus. E o que estiver ligado na terra será ligado no céu. E o que desligares na terra será desligado no céu. É a igreja, né? Então, tipo assim, é uma força, um poder que o Senhor deu para a igreja. Para quem crê nessa afirmação, para quem crê e reconhece quem realmente é Cristo, né? Com certeza, esses que creem, que entendem, né? Nós que cremos, esses não, lógico que eu creio também, nosso Deus. Nós que cremos nisso, com certeza nós estamos ligados ao céu. Estamos ligados ao céu e nós também nos desligamos da terra também, né? Quando estamos em oração, quando estamos em busca, quando estamos em entrega a Deus, nós estamos ligados ao céu. Através de quê? Através do Senhor Jesus. Através dessa afirmação que realmente Pedro, ele foi revelado, teve uma revelação do Espírito Santo de reconhecer que o Senhor Jesus, né, é o Filho de Deus, né? E aí o Senhor Jesus fala para eles, não falar para ninguém, né, que ele era o Cristo. Por quê? Para que não... Aqui tá fazendo frio, gente, mas tá muito frio aqui. E a minha pressão baixa, eu tô até bocejando, porque eu fico com um pouco de sono. Mas vamos lá. Eu até me perdi aqui aí. Tá, entendi. É porque o Senhor pede para eles não falar que ele é Cristo. Por quê? Para que não tivesse mais atrapalhos, porque já estava muito forte a contrariedade, a oposição contra o Senhor Jesus. Então, para que não tivesse mais dificuldade no que o Senhor Jesus estava fazendo, porque ia ser feito sim, ia se cumprir, né? O Senhor Deus fez com que se cumprisse tudo que o Senhor Jesus veio fazer. E o Senhor Jesus cumpriu total o propósito dele aqui na Terra. Então, assim, para que não tivesse mais dificuldade, empecilhos, né? Para que no tempo certo tudo acontecesse no tempo certo. Então não era para eles pegar e sair falando, né, que Jesus era o Cristo, né, que era o Messias, mas eles já sabiam, mas que eles ficassem para si, até que chegasse o tempo, né, da crucificação do Senhor Jesus. Então vamos lá. Aqui. O próximo título é Jesus prediz a sua morte e ressurreição, a partir do versículo 21. Vamos dar continuidade. E desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Aqui o Senhor Jesus já começou a falar para eles o que ia acontecer com ele, né? Assim, a perspectiva de Messias que viria para os escribas e para os sacerdotes seria um enviado de Deus, o libertador, o salvador, que seria um justiceiro político, que iria contra a opressão, ao domínio de Roma, né? Um guerreiro, né? Um justiceiro. Mas não era essa, porque a missão do Senhor Jesus, ele não vinha só para salvar aquela nação, a nação de Israel. O Senhor Jesus veio para salvar o mundo. A missão do Senhor Jesus ia muito além do que aquele território, né? Então, assim, a Palestina era dominada naquela época por Roma, né? Então, assim, os escribas, os fariseus, né, os sacerdotes, eles acreditavam que apenas eles seriam salvos, apenas eles eram os escolhidos de Deus. Então, assim, as outras pessoas, os outros povos não mereciam a misericórdia de Deus e tal, e assim, e sendo que Deus criou a nação de Israel para quê? Para que a nação de Israel mostrasse o Deus Criador, o Deus eterno, o Deus deles pro mundo, né? E eles fizeram o quê? Naquela época, eles se fecharam com religiosidade, com as tradições, e aquilo foi ficando pesado para os próprios membros, né, daquela nação, os próprios povo, né, para o próprio povo da nação. Então, assim, o que estava acontecendo? As pessoas, em vez de se aproximar mais de Deus, eles estavam se afastando, por causa que estavam muito pesadas as regras, né? E aí veio o Senhor Jesus. Para quê? Para que mostrasse ao mundo quem é
é Deus, para apresentar o reino, né? O evangelho, né? E o evangelho quer dizer o quê? Boas novas, né? O evangelho do reino, né? Jesus traz as boas novas do reino de Deus, né? O Senhor Jesus. Então era isso que o Senhor Jesus mostrava, tanto nas parábolas que ele vai falar, o reino de Deus é comparado a, e vai falando para que as pessoas trouxessem compreensão. Olha o amor, olha o cuidado, olha o carinho que o Senhor Jesus pregou o reino para o povo, né? E aí o que estava acontecendo? Aquilo estava quebrando todas aquelas tradições e aquelas regras dos sacerdotes, né, dos religiosos, e aí começaram a implicar com o Senhor Jesus, começaram a perseguir o Senhor Jesus, porque eles estavam perdendo o poder, porque até então todos eles acreditavam que eles eram os únicos santos, eles eram os únicos salvos. Só que o Senhor Jesus mostrou que se nos arrependêssemos e voltássemos para Deus, seríamos salvos, seríamos perdoados, né? E aí tinha aquela tradição também que o Senhor tinha, né? Da lei tinha instruído Moisés a fazer, que era a expiação dos pecados, que era o sacrifício de animal. Só que aquilo ali virou um comércio, na época do tempo do Senhor Jesus, foi virando um comércio, ao qual estava muito pesado, estava caro, porque tinha um valor, porque tinha um animal que não podia ter defeito, aquele animal tinha que passar na supervisão dos sacerdotes, e aí como aquele animal não passava, eles tinham que comprar lá dentro do templo, e aquilo ali era uma fortuna. Então assim, aquilo ali foi ficando muito pesado, e aquilo foi fazendo com que as pessoas se afastassem de Deus, né? E aí vem o Senhor Jesus e ele, como se diz, ele bota por terra, né? Joga por terra todos aqueles costumes, todas aquelas tradições. Não a lei, mas aquelas coisas que eles começaram, aquelas regras, aquelas tradições que eles começaram a implantar no meio do povo, que estava fazendo com que o povo afastasse. E o Senhor Jesus veio e começou a mostrar. Então eles foram perdendo o poder entre o povo, né? E foi diminuindo, e aquilo ali foi trazendo implicância, inveja do Senhor Jesus, e começou a perseguição, né? E vai começar a perseguição. Mas quem entendia realmente da profecia que foi entregue, né? Das profecias que foram entregues sobre o Messias, saberia que o Messias ia ser morto, né? E o Senhor Jesus já começa a falar para os discípulos, né? O que aconteceria com ele. Aí aqui no versículo 22, vamos lá. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum acontecerá. Aí no versículo 23, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então assim, olha, para observar, tanto que não é aquela afirmação de Pedro, né, que a gente estava falando anteriormente. Lá o Senhor fala que é pedra, e sobre essa pedra Pedro seria edificado, ou a igreja de Deus seria edificada, né? Parece que é Pedro, né? Tá falando de Pedro. E já aqui nessa parte aqui, nesse próximo título, Pedro já é repreendido. Pedro tenta repreender o Senhor Jesus, né? Contradiz, reprova o que o Senhor Jesus está falando, e o Senhor Jesus já fala para ele: arreda, Satanás. O Senhor Jesus fala para ele que ele era opositor dele, né? Opositor dele, e que ele era pedra de tropeço para ele. Então assim, o Senhor Jesus sabia para que veio, o que ele tinha que fazer, o que era para ser feito. Ele veio para salvar o mundo. Ele veio para trazer comunhão do mundo para com daqueles, né, que se arrependessem, aqueles que realmente quisessem estar com Deus, se arrependessem. O Senhor Jesus veio para essas pessoas, para que elas pudessem se religar à comunhão com Deus, né? Se voltar para Deus, né? Então assim, o Senhor Jesus pega e fala para ele: Pedro, você não entende nada das coisas de Deus. Se você entende das coisas do homem, você não cogita, você não entende os planos de Deus, você entende das coisas do homem. Então assim, ele não estava certo, é como se falasse cala a boca, né? Você não sabe o que você está falando.
eu tenho uma missão. Ele tinha uma missão. A missão dele era morrer, era sofrer tudo isso aqui que ele falou que ia sofrer. Mas eles achavam que era aquele negócio do Messias justiceiro, né? Eles achavam ainda que seria tomada à força, que teria guerra, que teria domínio, que seria conquista, porque o povo de Israel realmente estava muito acostumado com as guerras, né? Com lutas, conquista de território, né? E quando ele até então, quando eles eram voltados para Deus, tinham comunhão com Deus, eles tinham vitória, eles tinham êxodos, né, nas batalhas, mas o povo começava a se corromper de novo, começava com idolatria, começava a se desviar dos caminhos do Senhor. Era quando Deus pegava, não era Deus que se afasta, eles se afastavam de Deus. E aí o que acontecia? Se afastando de Deus, vinham os problemas, vinha a escravidão, vinha as opressão, e realmente hoje em dia, se a gente observar, acontece com nós mesmos, né? Então assim, essa parte aqui me reflete muito, aquela parte nossa de missão, de chamado, de você fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, sem dar ouvido pro que o outro tá falando, pro que fulano tá falando, pro que esse fulano tá falando, Beltrano tá falando, e você pegar e se travar daquilo e esquecer daquilo que Deus colocou no seu coração. Jesus, o Senhor Jesus, diferentemente de nós, ele não tinha essa dúvida. Ele sabia o que ele queria e o que era para fazer, e ele fazia e ele fez, né? Então assim, reflete isso pra gente. Pra gente poder tá atento àquilo que o Senhor quer de nós e nós ir fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, né? Para quê? Para agradá-lo, porque realmente nosso chamado aqui é cumprir com a vontade de Deus, é fazer aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, é levar o evangelho de Deus, levar as boas novas, né? Eu acho bonito, um irmão que fala na internet, que fala, ser Cristo para as pessoas, né? Então, assim, lógico que nunca vamos conseguir ser como Cristo, não é nem, né? Mas assim, a gente mostrar os sinais dele, o que nós aprendemos com eles, o que nós vivemos com o Senhor Jesus para as pessoas, né? Ajudando, uma palavra que edifica, né? Não nos metemos em confusão, né? E procurar mostrar o reino de Deus para aquele que o Senhor colocar no nosso caminho. Não perder a oportunidade, temos que ser intencionais em tudo que nós vamos fazer sobre a palavra, sobre o nosso chamado, né? Sobre aquilo que estamos aprendendo, na leitura da palavra, é sobre isso. É sobre isso que nós temos que nos ater, entender o nosso chamado aqui e levar o reino, trazer o reino para aqueles que precisam. Tem muita gente ainda sem saber, né? Muitos irmãos também sem saber poder fazer um devocional, por isso que eu tô gravando esses vídeos. Para quê? Para estar estimulando, para estar trazendo a luz, né, para as pessoas e se desprendendo de costumes, de amarras que às vezes de doutrinas que não tem nada a ver com a palavra. Tem que tomar cuidado, temos que tomar cuidado. Lendo a palavra, nos libertamos, nós entendemos em Deus, nós entendemos o que nós precisamos fazer. Não é bater de frente, é você ter o seu, como se diz, é você ter o seu entendimento em Cristo e saber o que realmente Ele quer, e vai e faça, né? Sem medo, né? Sem se prender com opiniões alheias, sempre com respeito, sempre com estratégia e sempre com comunhão com Deus. Isso não pode falhar, não pode faltar na sua vida. Então tá, vamos lá para o próximo título e último título, que é: os discípulos de Cristo devem levar a sua cruz, é a partir do versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim e a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que proveito o homem tem, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará
o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, gente, olha só. O Senhor Jesus fala que eu tinha uma compreensão de cruz muito diferente do que eu entendo, do que eu compreendo hoje aqui, né? E através dos estudos também. Eu achava que carregar a cruz era um problema, era uma doença, era uma pessoa que você tinha que suportar. É a minha cruz. Essa doença é a minha cruz que eu tenho que levar. Essa situação é uma cruz também que eu tenho que levar. E na verdade não é isso. Olhando aqui, lendo aqui, o Senhor Jesus fala: pegue a sua cruz e siga-me, né? A cruz representa o quê? Morte. Que era uma maneira, era um método usado para castigar, condenar à morte as pessoas que faziam atrocidades naquela época. Era um método criado pelos romanos. E aí o Senhor Jesus fala sobre a cruz aqui. Então, na verdade, carregar a sua cruz é a morte, não. É a disponibilidade de morrer pela palavra, pelo evangelho, pelo Senhor Jesus, né? Carregando aquilo que o Senhor Jesus entregou em nossas mãos, morrer por aquilo. Perder a sua vida, fala aqui, de perder a sua vida é perder aquilo que você quer viver no mundo. Aqui, porque na hora que fala aqui, ó, negue-se a si mesmo e siga-me. E aí, portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Às vezes, fala de salvar, às vezes é querer viver aquilo. Não, eu vou deixar, eu vou viver aqui meu momento, eu tô novo, eu não vou para Deus agora, eu não vou batizar agora, eu vou viver primeiro aqui minha juventude e depois, quando eu estiver velho, eu vou para a igreja. Não é isso. Aí fala aqui, ó. E quem perder a sua vida por minha causa, ou seja, por causa do Senhor, porque você está vivendo para Cristo, porque você está vivendo o propósito ao qual Ele te deu aqui na terra, né? Porque achá-la, né? Vai achar a vida eterna, será recompensado. Pois que aproveito o homem, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou seja, o que adianta você ganhar o mundo inteiro, ganhar tudo que você quer, conquista tudo que você quer aqui no mundo, sendo que você perdeu a sua alma, né? O que dará o homem em troca da sua alma? Aqui na terra não tem nada que se compare ao valor da alma. Por quê? Porque o Senhor Jesus pagou por ela. O Senhor Jesus, Ele morreu por ela. Então, o ato que o Senhor Jesus fez não tem preço. Não tem preço, tem valor. Aí fala, porque o Filho do Homem há de vir em sua glória, na glória de seu Pai, com os anjos, e então retribuirá cada um conforme a sua obra. Então fala claramente aqui de obras, escolhas que a gente faz na nossa vida, né? Então assim, quando você escolhe viver para Cristo, quando você escolhe obedecer a Cristo, você tá achando a sua vida. Você não tá perdendo a sua vida. Tem gente que fala perder, né? Mas perder o quê? Perder o que o mundo tem para oferecer, né? Sendo que a gente tem aqui uma coisa que é muito valiosa, que o Senhor Jesus nos oferece, que é a vida eterna, é a salvação, é a amizade com Deus, é o cuidado de Deus, é o favor de Deus. Ter o favor de Deus na nossa vida não tem preço. Não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague ter o favor de Deus na nossa vida. Então vamos nos ater a as escolhas que nós fazemos, né? Porque o Senhor Jesus virá e com os anjos e retribuirá cada um conforme as suas obras. Aqui está aqui no versículo 27. E no versículo 28 o Senhor fala: em verdade vos digo que algum dos que aqui
se encontram, de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, tá que o Senhor Jesus está falando, ele fala assim, ó, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, então não são todos, ele não está falando de todos os discípulos, refere o que vai ter aqui no capítulo 17, que é a transfiguração. Então ele escolhe 3 discípulos para ir no monte, lá eles vão ver a transfiguração, que significa aqui, ó, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, né? Então se refere a essa transfiguração, né? Então assim, não passarão pela morte, né? Fala aqui que eles não morrerão sem ver. Então realmente se cumpre tudo que o Senhor Jesus fala, trazendo para o hoje, foi cumprido. Porque a ligação e a interpretação, e eu creio que quem interpreta e faz os estudos, traz à luz esses estudos, são revelações do Espírito Santo. Sim, assim como a Bíblia foi traduzida também, foi uma revelação do Espírito Santo, e louvado seja Deus, eu creio sim, eu creio muito, eu creio todo de alma no que está escrito na Bíblia, apesar de ter umas traduções diferentes, mas assim, a luz da palavra está vindo para nós, né? Tanto que hoje em dia a gente vê muitos judeus messiânicos também, né? Falam que judeus messiânicos não existem, mas existem sim, né? Porque tem muitos judeus messiânicos, e judeus messiânicos são aqueles que creem em Jesus, né? Em Yeshua HaMashiach. Então assim, eles sabem muito bem, eles conhecem muito bem a letra, eles conhecem muito a tradição, porém eles creem no que Jesus veio e fez, né? Apesar que tem os outros judeus também que não acreditam, que são aqueles que seguem a tradição mais antiga também, né? Então assim, não cabe, assim, na minha concepção de respeito, não me cabe querer julgar eles, assim como não me cabe querer julgar outras pessoas também, em questão de como elas estão servindo a Deus, né? O Senhor pode fazer, se estiver fazendo errado, o Senhor vai mostrar para elas, cabe Ele a mostrar para elas, e cabe a mim orar e pedir ao Senhor que o Senhor venha abençoar, que tragam a eles o mesmo entendimento que Ele tem trazido para os servos deles, né? Que tem praticado a palavra e floridos muitos frutos, né? Produzidos muitos frutos, né? Através dos ensinamentos que o Espírito Santo traz. E é sobre isso, gente. Aqui eu vou finalizar esse vídeo. Deus abençoe vocês. Espero ter trazido conhecimento, edificação para vocês, né? Que essa palavra venha falar o coração de vocês, nas necessidades de vocês, né? Porque realmente o propósito do devocional é nos trazer a luz da palavra, é fazer com que nós nos aproximemos mais do Senhor, né? E tanto que o Senhor fala, né, que aquele que não tem será tirado até o que era para ser dele, né? E aquele que tem será multiplicado. E o que é isso? Aquele que tem interesse, aquele que busca conhecer, aquele que busca o conhecimento, né? Será multiplicado o conhecimento, mas aquele que não tem será tirado. Ou seja, aquele que não tem interesse, até aquilo que era para ser para ele, será tirado. Então, assim, vamos ler a palavra, vamos nos inspirar na palavra, vamos aprender dentro do Evangelho, porque tá muito claro aqui, tá muito claro os ensinamentos, realmente assim, me trouxe muita libertação espiritual, muitas coisas assim que eu ficava presa assim por falta de conhecimento, por falta de entendimento, né? E eu quero aprender muito mais. Eu sei que até quando eu morrer eu ainda vou ter muita coisa para me aprender, que eu sei que eu não vou aprender tudo que tem, né? Eu não vou conhecer tudo que tem que ser conhecido, né? Mas é sobre isso, gente. Vamos perder tempo, não? Vamos fazer nosso momento? Vamos fazer nosso momento com Deus, né? Vamos chamar o Senhor para o nosso dia, convidar o Espírito Santo para nos guiar, o Senhor Jesus para nos ensinar, para nos proteger, né? E as bênçãos de Deus, né? Peça ao Senhor para habitar no seu coração e você vai ver, tudo vai transformar na sua vida, viu?
tudo vai transformar. Então, finalizo aqui mais essa reflexão. Deus abençoe vocês, guarde vocês, peço vocês que orem por mim. Tá, aí eu vou estar apresentando também nas minhas orações, todos vocês que estão lendo, participando, né, vendo, assistindo os vídeos, né? Deus abençoe vocês, proteja vocês, abra o entendimento de vocês e fortaleça vocês para que vocês possam estar mais perto dele, né? Conhecer verdadeiramente quem é o nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. É o que eu peço para a vida de vocês, para que vocês entendam quem é o verdadeiro amigo, né? Ele é o amigo, nosso Deus, nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo, são os nossos amigos, né? Que esses não nos abandonam. Tudo pode nos abandonar, mas eles não. Eles estão sempre lá com nós. Só basta a gente olhar os detalhes, né? Então tá bom, gente. Fica com Deus. Deus abençoe vocês, proteja vocês, tá? E até o próximo vídeo, que é o capítulo 17 de Mateus. Vamos lá, né? Tô pra semana que vem. Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Até o próximo.